Falar também sobre o Flamengo, porque o Flamengo joga contra o Santos no Maracanã. Aliás, ingressos esgotados para esse jogo do domingo. Quem traz detalhes do Flamengo para a gente é a Ana Flávia Nunes. Fala, Ana. O Flamengo treinou hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu e foi o penúltimo treino de preparação para o jogo de domingo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o técnico Felipe Luiz não vai poder contar com o Plata, que vai cumprir suspensão porque foi expulso na rodada passada no jogo contra o São Paulo. Inclusive ontem, na reapresentação do elenco, a diretoria conversou com os jogadores sobre a postura deles em campo e o Plata foi cobrado pelas expulsões recentes. Foi o terceiro cartão vermelho dele desde setembro. A gente lembra que um desses cartões foi anulado por erro de arbitragem. Então, o atacante deve ser multado pelo Flamengo. Essa preocupação da diretoria é porque das 9 expulsões do Flamengo no ano, 6 foram recentes, nos últimos 2 meses, um período importante, decisivo para o Flamengo na Libertadores e também no Brasileirão. Para o jogo de domingo contra o Santos, o Bruno Henrique vai voltar a ficar à disposição. Na rodada passada, ele cumpriu suspensão por causa do terceiro cartão amarelo. Uma vitória sobre o Santos no domingo é essencial para o Flamengo continuar vivo na briga por esse título do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Flamengo é o segundo colocado, tem 3 pontos a menos do que o líder Palmeiras, que venceu ontem o Santos. E além dessa vantagem de 3 pontos, o Palmeiras tem 2 vitórias a mais do que o Flamengo. É isso, amigos. Abraço para vocês. Valeu, Ana. Obrigado pelas informações. Essa questão do Plata ela é sensível, né? Porque tudo indica que vai haver uma multa. São muitas as expulsões do Flamengo na temporada, são 3 do Plata. A gente tem até uma ilustração para mostrar do ano a ano do Flamengo. Quantas expulsões o Flamengo teve nos últimos anos até a data de 5 de novembro, que foi a data que a gente colocou ali. Olha, vejam só. 2017 foram 7 expulsões, em 2018 11, 2019 6, 2020 4, 2021 5 expulsões, 2022 7, 2023 também foram 9, 2024 ano passado só 5 expulsões, 2025 volta a ter um número alto de 9 expulsões. Só em 2018 o Flamengo teve mais expulsos até a data de 5 de novembro do que na atual temporada. 9 expulsões, convenhamos, para um time que normalmente joga na parte de cima da tabela, é um número, acho que alto, né, Mansur? É que eu acho que assim, você pega sendo as que últimas... 1/3 das expulsões do Flamengo foram do Plata. Foram 3 das 9. Uma delas, Injusto. de novo, ele não Isso. mereceu ser expulso Isso. contra o Estudiantes, tanto que o cartão depois Isso. foi anulado. Aliás, até é uma boa discussão sobre o ponto de vista estatístico, se devia contar, né? Bom, ele saiu do jogo, né? Foi a suspensão que foi anulada. O Flamengo joga com um a menos naquele período, né? Mas impactou no jogo, né? Impactou no jogo. Assim, que olha o perfil das expulsões, eles são um pouco diferente, né? O do Plata, você tem dois lances em que é muito motivado por essa necessidade de o atacante tentar recuperar rapidamente a bola. Isso talvez, o atacante está sempre com essa necessidade, talvez gere algumas necessidade de reagir rápido ao lance, de buscar rapidamente a bola, algumas precipitações que conduzam a isso. Mas o cartão do Racing é mais inaceitável. Ali, não né? tem, ali é uma coisa porque fora ali do contexto. Ele vai dar um soco ali, né? Um tapa no jogador do Racing. Isso. E abre imagem para que o árbitro interpretasse como uma agressão. O do Danilo contra o Bahia, é um lance que o time está todo à frente, vem uma bola longa, ele como o último jogador. Acontece. Enfim, eu acho que são coisa de jogo, contextos diferentes. Eu não consigo encontrar uma linha. Eu acho que o time do Flamengo é um time absolutamente técnico, de jogar com a bola. Talvez a gente esteja diante aí de uma coincidência, um pouco inflada por essas 3 expulsões recentes, e isso tem inflado um pouco o número. Eu, sinceramente, não consigo. A única coisa que eu consigo encontrar de contexto é você ter os atacantes obrigados hoje a tentar recuperar essa bola rapidamente, chamada pós-perda, né? E isso pode, eventualmente, não são os jogadores que talvez sejam tão técnicos, digamos assim, no desarme quanto com a bola, e eventualmente cometer alguma precipitação, ou então quando você joga com a linha muito adiantada e algum jogador se vê obrigado a fazer uma falta porque foi pego, e nem acho que isso tenha acontecido muito com o Flamengo. Então, talvez seja só uma coincidência aí que os números tenha dado um desvio agora. Mas acho que seja um traço do Flamengo. Mas acho que faz parte, né, Alex? Essa ânsia por recuperar a bola lá no campo de ataque faz com que atacantes como o Plata também estejam mais sujeitos, porque antigamente a gente via muito mais jogadores de defesa serem expulsos do que atacantes, né? Hoje esse número de atacantes aumentou. Antes o atacante era expulso porque reclamava.
né? Isso. Hoje não, o atacante ele está tentando combater, roubar a bola lá na frente, aí às vezes nessa ânsia o cara faz uma falta mais dura como a do Plata. De toda maneira, né, cara? Mas todo jogador também, ele sabe os limites que tem, né? Sim. Como você chegar para marcar, porque isso é treinado ao longo da vida de todo mundo, independente do setor do campo. Lógico que às vezes você se passa um pouco e é expulso. Você sabe de cabeça quantas vezes você foi expulso na carreira? Vixe Maria, cara, umas 5 vezes, 4 vezes, sei lá. Deve ter sido, umas 2 aí, reclamando com o árbitro por achar que era injusto. Depois teve realmente por ações, que acaba acontecendo. Não são muitas, né? Eu não me lembro de muitas expulsões. Não, foi pouco. Só que, aí que está o detalhe, a preparação do dia a dia, você também prepara a todos os momentos a questão de cabeça. Vamos dizer que você esteja num movimento que não parece ser do Flamengo, conturbado de treinamento, que às vezes você não tem muita... que eu já vivi momentos assim, que às vezes um treinador, apito auxiliar ou coisa, fica aquele conflito, e aí você vai pro jogo, parece que acontece. Então, você tem que tomar cuidado, principalmente por momentos assim importantes. Sempre vai fazer falta, mas em jogos assim, você fala essa do Plata de repente, mas sempre vai fazer falta, cara, porque você correr, vamos dizer assim, se a gente vai olhar hoje, a gente vê um time que tem um jogador que às vezes não corre tanto, igual a gente fala do Mbappé, igual a gente pode falar de qualquer nome, do Memphis aqui no Brasil, enfim, e por aí vai, já vai fazer falta estando dentro de campo e não correndo. Imagina não tendo, né? Então você acaba realmente tendo que trabalhar muito mais esse emocional. E outra, se a gente vive num momento que a gente critica bastante a arbitragem, não é só porque tem imagens. Você tem limites, Felipe, você tem que aprender a lidar com isso, né, Mansur? Eu não posso achar que, ou porque eu tenho que recuperar a bola, ou você vai ficar nervoso sim, o árbitro vai errar, o adversário, igual do Racing, o Rojo fez com ele, vai acabar acontecendo. O equilíbrio tem que ter você, que a gente ouvia e aprendeu que o malandro é aquele que segue no campo, não o malandro não é aquele que dá um soco, como já foi nas antigas, ou acaba sendo expulso e deixando o time na mão. Mas tem que ser trabalhado, porque cada detalhezinho desse tipo aí, ele pode, né, fazer diferença a favor. Vou falar também sobre o Flamengo, porque o Flamengo joga contra o Santos no Maracanã, aliás, ingressos esgotados para esse jogo do domingo. Quem traz detalhes do Flamengo pra gente é a Ana Flávia Nunes. Fala, Ana! O Flamengo treinou hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu e foi o penúltimo treino de preparação para o jogo de domingo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o técnico Felipe Luiz não vai poder contar com o Plata, que vai cumprir suspensão porque foi expulso na rodada passada no jogo contra o São Paulo. Inclusive ontem, na reapresentação do elenco, a diretoria conversou com os jogadores sobre a postura deles em campo e o Plata foi cobrado pelas expulsões recentes. Foi o terceiro cartão vermelho dele desde setembro. A gente lembra que um desses cartões foi anulado por erro de arbitragem. Então, o atacante deve ser multado pelo Flamengo. Essa preocupação da diretoria é porque das 9 expulsões do Flamengo no ano, 6 foram recentes, nos últimos 2 meses, um período importante, decisivo para o Flamengo na Libertadores e também no Brasileirão. Para o jogo de domingo contra o Santos, o Bruno Henrique vai voltar a ficar à disposição. Na rodada passada, ele cumpriu suspensão por causa do terceiro cartão amarelo. Uma vitória sobre o Santos no domingo é essencial para o Flamengo continuar vivo na briga por esse título do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Flamengo é o segundo colocado, tem 3 pontos a menos do que o líder Palmeiras, que venceu ontem o Santos. E além dessa vantagem de 3 pontos, o Palmeiras tem 2 vitórias a mais do que o Flamengo. É isso, amigos. Abraço para vocês. Valeu, Ana. Obrigado pelas informações. Essa questão do Plata ela é sensível, né? Porque tudo indica que vai haver uma multa. São muitas as expulsões do Flamengo na temporada, são 3 do Plata. A gente tem até uma ilustração para mostrar do ano a ano do Flamengo. Quantas expulsões o Flamengo teve nos últimos anos até a data de 5 de novembro, que foi a data que a gente colocou ali. Olha, vejam só. 2017 foram 7 expulsões, em 2018 11, 2019 6, 2020 4, 2021 5 expulsões, 2022 7, 2023 também foram 9, 2024 ano passado só 5 expulsões, 2025 volta a ter um número alto de 9 expulsões. Só em 2018 o Flamengo teve mais expulsos até a data de 5 de novembro do que na atual temporada. 9 expulsões, convenhamos, para um time que normalmente joga na parte de cima da tabela, é um número, acho que alto, né, Mansur?
que eu acho que assim, você pega Sendo as que um últimas... terço das expulsões do Flamengo foram do Plata. Foram 3. das 9. Uma delas, Injusto. de novo, ele não Isso. mereceu ser Isso. expulso contra o Estudiantes, tanto que o cartão depois Isso. foi anulado. Aliás, até é uma boa discussão sobre o ponto de vista estatístico, se devia contar, né? Bom, ele saiu do jogo, né? Ele saiu foi do a jogo, suspensão que foi anulada. O Flamengo joga com um a menos naquele período, né? Mas impactou no jogo, né? Impactou no jogo. Assim, que eu olho o perfil das expulsões, eles são um pouco diferente, né? O do Plata, você tem dois lances em que é muito motivado por essa necessidade de o atacante tentar recuperar rapidamente a bola. Isso talvez, o atacante está sempre com essa necessidade, talvez gere algumas necessidade de reagir rápido ao lance, de buscar rapidamente a bola, algumas precipitações que conduzam a isso. Mas o cartão do Racing é mais inaceitável. Ali, não tem, ali é uma coisa porque fora do contexto. Ele vai dar um soco ali, né, um tapa no jogador do Racing. Isso. E abre imagem para que o árbitro interpretasse como uma agressão. O do Danilo contra o Bahia, é um lance que o time está todo à frente, vem uma bola longa, ele como último jogador. Acontece. Enfim, eu acho que são coisa de jogo, contextos diferentes. Eu não consigo encontrar uma linha. Eu acho que o time do Flamengo é um time absolutamente técnico, de jogar com a bola. Talvez a gente esteja diante aí de uma coincidência, um pouco inflada por essas 3 expulsões recentes, e isso tem inflado um pouco o número. Eu, sinceramente, não consigo. A única coisa que eu consigo encontrar de contexto você ter os atacantes obrigados hoje a tentar recuperar essa bola rapidamente, chamada pós-perda, né? E isso pode, eventualmente, não são jogadores que talvez sejam tão técnicos, digamos assim, no desarme quanto com a bola, e eventualmente cometer alguma precipitação, ou então quando você joga com a linha muito adiantada e algum jogador se vê obrigado a fazer uma falta porque foi pego, e nem acho que isso tenha acontecido muito com o Flamengo. Então, talvez seja só uma coincidência aí que os números tenha dado um desvio agora. Mas acho que seja um traço do Flamengo. Mas acho que faz parte, né, Alex? Essa ânsia por recuperar a bola lá no campo de ataque faz com que atacantes como o Plata também estejam mais sujeitos, porque antigamente a gente via muito mais jogadores de defesa serem expulsos do que atacantes, né? Hoje esse número de atacantes aumentou. Antes o atacante era expulso porque reclamava, né? Isso. Hoje não, o atacante ele está tentando combater, roubar a bola lá na frente, aí às vezes nessa ânsia, o cara faz uma falta mais dura como a do Plata. De toda maneira, né, cara? Mas todo jogador também, ele sabe os limites que tem, né? Sim. Como você chegar para marcar, porque isso é treinado ao longo da vida de todo mundo, independente do setor do campo. Lógico que às vezes você se passa um pouco e é expulso. Você sabe de cabeça quantas vezes você foi expulso na carreira? Vixe Maria, cara, umas 5 vezes, 4 vezes, sei lá. Deve ter sido, umas 2 aí, reclamando com o árbitro, por achar que era injusto. Depois teve realmente por ações, que acaba acontecendo. Não são muitas, né? Eu não me lembro de muitas Não, expulsões. foi pouco. Só que, aí que está o detalhe, a preparação do dia a dia, você também prepara a todos os momentos a questão de cabeça. Vamos dizer que você esteja num movimento que não parece ser do Flamengo, conturbado de treinamento, que às vezes você não tem muita... que eu já vivi momentos assim, que às vezes um treinador, apito auxiliar ou coisa, fica aquele conflito, e aí você vai pro jogo, parece que acontece. Então, você tem que tomar cuidado, principalmente por momentos assim importantes. Sempre vai fazer falta, mas em jogos assim, você fala essa do Plata de repente, mas sempre vai fazer falta, cara, porque você correr, vamos dizer assim, se a gente vai olhar hoje, a gente vê um time que tem um jogador que às vezes não corre tanto, igual a gente fala do Mbappé, igual a gente pode falar de qualquer nome, do Memphis aqui no Brasil, enfim, e por aí vai, já vai fazer falta estando dentro de campo e não correndo. Imagina não tendo, né? Então você acaba realmente tendo que trabalhar muito mais esse emocional. E outra, se a gente vive num momento que a gente critica bastante a arbitragem, não é só porque tem imagens. Você tem limites, Felipe, você tem que aprender a lidar com isso, né, Mansur? Eu não posso achar que, ou porque eu tenho que recuperar a bola, ou você vai ficar nervoso sim, o árbitro vai errar, o adversário, igual do Racing, o Rojo fez com ele, vai acabar acontecendo. O equilíbrio tem que ter você, que a gente ouvia e aprendeu que o malandro é aquele que segue no campo, não o malandro não é aquele que dá um soco, como já foi nas antigas, ou acaba sendo expulso e deixando o time na mão. Mas tem que ser trabalhado, porque cada detalhezinho desse tipo aí, ele pode, né, fazer diferença a favor.